Muito bem. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo fechar pelo menos essa parte. Se ficar muito tarde, vocês ficarem cansados, deixa que eu vou continuar gravando, aí depois vocês assistem a gravação, para não ficar aí direto. Mas se quiser ficar, pode ficar, tá bom? Eu vou fazendo a aula, porque como está gravada, depois a gente deixa lá, para vocês assistirem posteriormente. Tá? Ou vocês preferem que eu pare e continue na semana que vem? Por mim, continua. Por mim, continua também. Por mim também. Então vamos lá. Então, agora a gente vai entrar na parte de proteína. A gente já falou sobre aminoácidos, já falou sobre peptídeos. Agora vamos ver estrutura e função de proteínas, enovelamento correto e incorreto e agregação. E a terceira parte é a parte amiloidose. Essa, com certeza, vai ter que ficar para a próxima aula, que não vai dar tempo. Então, aqui a gente tem uma tabelinha. Vocês estão vendo que eu estou usando as figuras do Leninger. E, de novo, usem os slides e a aula ao vivo também para saber, na hora que for pegar o livro para estudar qualquer coisa, vocês vão ver que lá tem uma série de outras coisas que eu nem toquei no assunto, né? Então, já sabe que pode passar por isso à vontade. E essas partes, principalmente que eu boto as figuras, são partes importantes que, com certeza, a gente vai precisar falar um pouco mais sobre elas, tá? Bom, aqui, então, a gente tem algumas proteínas humanas, algumas proteínas animais, de boi, de galinha, de cavalo, de levedura, da bactéria Escherichia coli. E aqui, o que é interessante a gente notar? Primeiro, com relação ao peso molecular, a massa molecular, né? Como eu mostrei para vocês naquele exemplo, botei lá 20 mil. 20 mil é uma proteína relativamente pequena, ó. Aqui. Essa aqui tem 25 mil, ela tem 240 resíduos. Como eu disse a vocês, em torno de 100 é o peso médio de um aminoácido. Então, mais ou menos, você tem essa relação. 12 mil de massa molecular, tem 104 resíduos. Essa tem 124 resíduos, tem 13.700. Tá? Então, o número de resíduos, por exemplo, é o número de aminoácidos ligados numa proteína. A gente não fala número de aminoácidos porque eles estão ligados. Se eu falar 104 aminoácidos só, eu estou falando de aminoácidos livres em solução. Quando eu falo em resíduos, quer dizer que eles estão ligados na proteína. E aqui, o número de cadeia polipeptídicas. Por que disso? Um gene, uma proteína. Só que vocês viram ontem que um gene, ele é composto, às vezes, de várias partes, né? Partes codificantes e partes não codificantes. Significa que uma vez que aquele gene foi expresso, eu posso ter mais de uma cadeia polipeptídica sendo sintetizada em separado. E depois, o que vai acontecer? Essas cadeias polipeptídicas, elas vão se associar, e é isso que a gente vai ver agora, para dar origem à proteína completa. Então, essas 4 primeiras proteínas aqui, citocromo C, ribonuclease, lisozima e mioglobina, você tem uma cadeia polipeptídica e já tem a proteína completa, funcional, nativa. É assim que a gente chama, tá? Já no caso da quimiotripsina, que é uma protease, que a gente também tem, essa daqui no caso é de pâncreas bovino, ela é composta por 3 cadeias polipeptídicas, ou seja, são 3 sequências diferentes, separadas, onde depois que elas são sintetizadas, essas cadeias polipeptídicas, elas vão se associar e formar um trímero. Mero quer dizer unidade, tá? Então, essas proteínas têm uma unidade, então elas são monômeros. Mono quer dizer um. Ou você diz, citocromo C é uma proteína monomérica, assim como é a ribonuclease. Lisozima também é uma proteína monomérica. Já a quimotripsina é uma proteína oligomérica. Lembra da parte do oligopeptídeo? Tem várias? Então, uma proteína oligomérica tem várias subunidades. No caso, ela é uma proteína oligomérica com 3 subunidades.
cada subunidade é uma cadeia polipeptídica. E aí, nesse caso, como ela tem 3 subunidades, ela é uma proteína trimérica. Essa tem 4 subunidades, ela é tetramérica. Essa é dimérica, pentamérica. A glutamina sintetase é uma dodecamérica. Por aí vai. Tá? Então, quanto ao número de resíduos, há limite? Não. Você vê que tem proteínas pequenas. Né? Proteínas pequenas, elas são assim, em torno de 80 a 100 aminoácidos. E proteínas gigantescas, como essa titina, que chega a ter quase 27 mil resíduos de aminoácidos. E o peso com mais de 2 milhões de massa molecular. Tá? Outra coisa. Essas subunidades, elas podem ser 3 subunidades iguais ou 3 subunidades diferentes. E vai ter homo, que é igual, ou hétero, que é diferente. Se as 3 subunidades forem iguais, a gente vai dizer que ela é um homotrímero. Se elas forem diferentes, a gente vai dizer que ela é um heterotrímero. Tá? Então, quando a gente fala a quimotripsina é uma proteína oligomérica com 3 subunidades. A gente também pode dizer a quimotripsina é uma proteína trimérica, ou a gente pode dizer a quimotripsina é um trímero. E aí a gente vai dizer a quimotripsina é um homotrímero, ou a gente vai dizer a quimotripsina é um heterotrímero. Entenderam isso? Isso é uma nomenclatura que é importante. Quando você for ler alguma coisa, sempre vai ter essa referência. E aí vai dizer com quantos tem, qual é o peso. Então, geralmente, quando se fala proteína, vem essa descrição, ela segue essa ordem. É um homotrímero de 241 resíduos e peso, massa molecular de 25.200 e por aí vai. Entenderam? Digam sim ou não, por favor. Sim. Sim. Obrigada. Sim. Aqui, com relação à distribuição de aminoácidos. Como eu disse a vocês, estão lá os 20 aminoácidos, e aí a gente vai ver. Essa composição é super variável. Mas, aqui a gente está falando do citocromo C bovino e o quimotripsinogênio bovino. Então, são 2 proteínas de origem animal. E aí, aquilo que eu disse a vocês. Em nenhuma dessas 2 proteínas, você vai encontrar zerado algum desses aminoácidos. Porque proteínas animais, do ponto de vista nutricional, são proteínas completas. Ou seja, elas vão ter os 20 aminoácidos na sua composição. Dependendo da proteína que a gente procurar, aí, como eu disse, a gente pode ter outras coisas associadas. Então, por exemplo, a gente pode ter um lipídio associado a ela, um carboidrato, um grupamento fosfato, um grupamento M. A gente pode ter algum metal, algum ametal. E isso vai chamar, quando a gente tiver outras coisas associadas a ela, a gente vai chamar de grupo prostético. E vai dar uma nova nomenclatura para ela. Então, a associação de lipídio com proteína é uma lipoproteína. Com carboidrato é glicoproteína. Fosfoproteína quando tem fosfato. Hemoproteína quando tem grupamento M. Que a gente viu a hemoglobina lá no início. Flavoproteína quando tem flavina. A gente vai ver que é um derivado de vitamina importante. Metaloproteína quando tem metal. Certo? E quando tiver um aminoácido modificado, a gente também vai dar um nome específico. Eu dei o exemplo lá atrás, quando eu falei da selenocisteína. E aí eu disse, proteínas que têm esse aminoácido são chamadas de selenoproteínas. Tá? Então, as funções proteicas, como o colega falou lá no início da aula, são as mais diversas possíveis. Então, as proteínas estão envolvidas em tudo quanto é processo biológico. Elas têm essa função estrutural, eu dei o exemplo da queratina, quando eu falei lá no início da aula, mas o colágeno e a elastina, que estão no tecido conjuntivo, fibroso e elástico, respectivamente,
também tem essa função estrutural, assim como a fibroína da seda, que a gente vê na teia de aranha, por exemplo. Reguladora, insulina, hormônio de crescimento, proteínas repressoras ou indutoras. A insulina é um hormônio, assim como o hormônio de crescimento. Proteínas de defesa, o que a gente chama de anticorpos, na verdade, são proteínas. Imunoglobulinas, ou seja, proteínas globulares que têm atividade imunogênica, imunológica. Fibrinogênio, trombina, são proteínas da cascata de coagulação. Toxina botulínica. O Clostridium botulino é uma bactéria que produz uma toxina para quê? Para se defender. Veneno de serpente, a mesma coisa. A ricina. Ricina é uma proteína que a gente encontra na mamona e que serve de defesa, por exemplo, contra insetos. Transporte. A gente já falou da hemoglobina e já falou da albumina. Ambas as substâncias, ambas as proteínas transportam coisas. As duas no sangue. A hemoglobina transporta os gases, a albumina transporta uma variedade enorme de substâncias, muitas vezes substâncias apolares. A mioglobina também faz o transporte de gases, só que no músculo. E a lipoproteína, que está envolvida no transporte de lipídios. Proteínas contráteis, que também são proteínas estruturais, mas estão mais ligadas a movimento. Actina, miosina, tubulina e dineína. Actina e miosina são proteínas de contração muscular. A tubulina está envolvida nos processos de divisão celular. E a dineína no movimento de flagelos. Proteínas de reserva. Então, o que é uma proteína de reserva? São nutritivas. A gente sempre tem, isso é uma outra lei biológica, sempre que há um excesso de algum nutriente importante para o seu organismo e a possibilidade de armazenamento, a gente vai guardar aquele nutriente. Quando não puder guardar, eu sempre falo, o organismo da gente é igual, tem a mesma lógica da mãe. Ou usa ou joga fora. Ou a gente usa naquele momento, ou a gente guarda. Se a gente não pode usar ou não pode guardar, a gente descarta. Como eu falei, tem excesso de nitrogênio, não tem como guardar, descarta como ureia. Tem excesso de aminoácido, vai jogar fora? Não, aminoácido é um negócio super nobre. O que faz? Converte numa proteína de armazenamento. Ou ainda, você precisa fazer um estoque de proteínas porque você tem um ser em desenvolvimento, como é o caso da gliadina, que é uma proteína de estoque no trigo. Chama de glúten. O que é aquilo? O trigo, o grão de trigo, é uma semente. Então, no momento que aquela semente fosse converter numa planta, ela vai começar uma série de reações químicas, dependente da ativação das enzimas por água, e, nesse momento, ela vai precisar fazer novas proteínas. Como é que ela vai fazer novas proteínas? Hidrolisando essa gliadina, liberando os aminoácidos dela para fazer as novas proteínas. A ovoalbumina, que está no ovo, tem a mesma ideia, ser um estoque de aminoácidos para o pintinho que vai ser desenvolvido. A caseína é para nutrir o recém-nascido. Então, o recém-nascido vai ter proteínas da onde? Da caseína, principalmente. E a ferritina é uma proteína importantíssima que nós temos para fazer reserva de ferro. Inclusive, é uma das dosagens que a gente faz, que é ver. Ela é uma proteína muito bacana. Ela faz uma bolinha, dentro dessa bolinha ela armazena o ferro lá dentro de uma forma que não fique tóxico para a gente. E as enzimas, que a gente já viu, são as reações de catálise. Ribonuclease hidrolisa RNA, a tripsina é uma protease que hidrolisa proteínas, e por aí vai. Bom, assim como vocês viram para a organização do DNA, né, que existe uma estruturação, e aí, de novo, lei biológica. Tudo no ser vivo é dependente de uma organização para atingir uma maior estabilidade e atingir um equilíbrio. Então, em termos humanos, em termos biológicos, de modo geral, estabilidade geralmente está ligado à saúde, né? Assim também será para as proteínas. Então, as proteínas, elas começam a ser produzidas a partir da leitura do gene. Você vai fazer a transcrição, DNA, e depois você faz a
tradução. Traduzir significa pegar aquelas trincas de aminoácidos e ver cada trinca qual é o aminoácido correspondente. E aí você vai fazendo ligações peptídicas de um aminoácido para o outro e forma uma cadeia polipeptídica. Depois dessa cadeia, ela tem que se organizar no espaço, adquirindo uma conformação de maior estabilidade. E aí você vai chegar, então, à estrutura nativa da proteína, e essa que vai dar sua função. Proteínas que sejam sintetizadas, mas não adquiram sua conformação nativa, não serão funcionais. Correto? Então, a gente pode descrever essa organização dessa estrutura em diferentes níveis de complexidade crescente. Didaticamente, a gente divide em 4 níveis estruturais. Vocês não viram isso para a organização do... Oi? Pronto. Diga. O que acontece com essas proteínas que não são funcionais? O nosso corpo joga para fora elas? Então, por isso que a gente depois vai falar de amiloidose. E vai falar de agregação e enovelamento correto e incorreto. O que vai acontecer com a proteína que não deu certo? Uma proteína que não deu certo, se ela não tem função, qual é a lei biológica? Ou usa ou joga fora. Então, se a proteína não ficou corretamente enovelada, ela deve ser reaproveitada. Então, aquela proteína vai ser jogada fora no sentido que ela vai ser digerida e os aminoácidos devem ser aproveitados. É um processo que chama-se de reciclagem de proteínas. Não é assim que a gente faz? Sim. Entendeu? Entendi. Então, a proteína nativa é aquela, então, que tem uma conformação espacial que permite sua funcionalidade. Então, olha lá, relação estrutura-função é o que dirige a biologia. A lei biológica diz: estrutura perfeita, função perfeita. Estrutura imperfeita, função imperfeita ou sem função. Vai depender do quê? De quanto essa estrutura foi afetada. Eu sempre gosto de usar o exemplo do sapato. A gente compra o sapato com uma estrutura perfeita e adequada ao nosso pé. A gente usa esse sapato. Quanto mais a gente usa esse sapato, a gente vai afetando a estrutura dele, não é fato? A gente pisa torto, a gente acaba desgastando mais de um lado que o outro, a sola vai se desgastando, mas a gente continua usando. Vai chegar um momento que aquele sapato, mesmo aquele sapato que era super confortável, ele pode estar tão deformado que ele começa a te machucar, não é verdade? Mas a função dele como sapato ainda continua suprindo. Qual é a função do sapato? É proteger seu pé, né? Proteger seu pé de agressões mecânicas, agressões físicas, de calor, de frio, etc. Mas se o sapato começa a te machucar, muitas vezes você vai descartar ele e comprar um novo. A diferença é que a gente não recicla sapatos, mas a gente recicla proteínas. Então, uma proteína também tem essa característica. Conforme ela vai sendo utilizada, ela vai se desgastando e isso provoca alterações mais ou menos importantes na sua estrutura. Quando ela começa a ser envelhecida, quando ela vai ficando velha, ela também vai sofrer esse mesmo processo que eu falei de reciclagem de proteínas. Ela vai ser captada, digerida por proteases e os aminoácidos liberados vão ser utilizados para fazer uma nova proteína, tá? Agora, se você compra um sapato novo e no momento que você calça ele no pé, a sola cai, significa que essa estrutura ela já foi mal feita. E um sapato sem sola você não vai usar. Então, ele vai ser descartado imediatamente, ainda que ele seja novo. Certo? Entenderam isso? É um conceito muito importante. Sim. Então, quais são os níveis de organização da estrutura tridimensional proteica?
Vocês viram ontem, quando aprenderam com relação a DNA. Tem uma estrutura primária e terciária, não tem? Tem. Então, o que é cada uma coisa? Fala para mim. Quais são esses 3 níveis de organização do DNA? Falem. Espera aula ontem, gente, pelo amor de Deus. Qual é a estrutura primária do DNA? Como é que ela se forma? A partir do que, gente? Da ligação entre os nucleotídeos, não é isso? Isso. Então, qual é a estrutura primária da proteína? É quando se forma a cadeia polipeptídica, ou seja, a ligação covalente entre os aminoácidos. Então, a formação da estrutura primária, ou seja, a partir da tradução da proteína, né, quando ela começa a ser da transcrição da proteína, quando ela começa a formar a cadeia polipeptídica, leu do primeiro ao último gene, terminou a proteína, então isso eu determinei estrutura primária, ou seja, aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Depois ela começa a se organizar localmente. E aí ela pode assumir a sua estrutura secundária. A gente vai ver os 2 tipos, os 3 tipos. Depois que ela se arranja localmente, ela vai se dobrar em si, porque vocês lembram que isso é uma molécula muito grande. E ela se dobrando em si, isso que a gente chama de enovelamento, é a estrutura terciária. Se esta proteína for monomérica, como eu falei lá na frente, ou seja, ela é feita só de uma cadeia polipeptídica, acabou. Ela já está pronta para ser utilizada. Se ela for formada por 2 ou mais cadeias polipeptídicas, significa que ela é uma proteína oligomérica, dimérica, trimérica, por aí vai. Iguais, homo ou diferentes, hétero. Então, as subunidades vão ter que se associar em si para formar a estrutura final. Essa associação entre as entre as subunidades é o que a gente chama de estrutura quaternária, tá? Então, aqui está mostrando uma proteína tetramérica. No caso, estão em cores diferentes os tipos de cadeia polipeptídica. Então, eu tenho 2 cadeias azuis e 2 cadeias pretas. Ela é do tipo homo ou hétero? Hétero. E ela tem 4 subunidades, então qual é o nome dela? Ela é o quimérica. 4. Tetramérica? Tetramérica. Então, essa é uma proteína heterotetramérica, ok? Então, as proteínas globulares, a gente tem basicamente os 2 tipos, as globulares e as fibrosas. As globulares, elas têm sempre esse formato de glóbulo arredondado. Pode ser mais para tipo um barrilzinho, um cilindro, mas são proteínas menores e sempre com esse formato arredondado. Aqui, está mostrando a quimotripsina, que a gente falou lá atrás. Você vê que é uma proteína média, né? Ela não é muito grande nem muito pequena. E aqui, em relação a ela, está comparando a glicina, que é um aminoácido. Só para a gente ter ideia do tamanho. Então, essa proteína ela tem cerca de 25 mil aminoácidos, 25 mil resíduos. E olha aqui, 25 mil resíduos aqui, ó, eles empacotadinhos, mesmo assim, nem parece, né? Porque ela está bem empacotada. Quanto mais enovelada ela tiver, mais estável a sua estrutura. E aí mais garante sua funcionalidade melhor. Reparem também outra coisa. Aqui é uma estrutura tridimensional. Se a gente pudesse ver uma proteína, a gente agora já tem até técnicas para ver proteínas muito grandes, mas as pequenininhas a gente não tem ainda técnica de visualização. A gente vê que isso aqui é obtido por computação. A gente tem como saber. Então, isso aqui é exatamente o formato da quimotripsina, tá? Repara que ela tem uma série de cavidades, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E cada uma dessas cavidades a gente chama de sítios. Sítios de ligação. Por quê?
substâncias que estão no entorno dela podem se ligar aqui. Com relação aos aminoácidos, se eu cortar essa proteína aqui no meio, e essa proteína está em meio aquoso, dentro dessa proteína a gente deve ter os aminoácidos apolares, que têm os seus radicais apolares. Por quê? Porque eles não vão se dar bem com a água, então a tendência é eles virem para dentro. Isso significa que em volta dela eu vou ter aminoácidos polares. Então, a gente tem vários sítios de ligação. Se ela for uma enzima, por exemplo, a gente vai ter um sítio, que é chamado de sítio ativo, ou seja, é onde ela vai exercer sua função. Mas a gente pode também ter um sítio de inibição da proteína, que é uma outra região que se liga, uma substância que vai controlar. E isso é que permite, e a natureza é perfeita nesse aspecto, aliás, em todos os aspectos, que você controle como e quando funciona cada uma das proteínas no organismo vivo. Proteínas fibrosas, como o nome já sugere, ele tem aspecto de fibra. Diga. Licença, rapidinho. O slide anterior, a estrutura quaternária, não quer dizer que é globular, não, né? Porque ficou o formato assim parecido. Essa daqui é globular, ela tem um aspecto arredondado. Né? Mas essa estrutura quaternária... Pois é, a estrutura quaternária ela vai ocorrer quando a gente tiver associação entre subunidades, diferentes cadeias polipeptídicas. Aí eu vou te dar o exemplo aqui, por exemplo. Um filamento intermediário de queratina, tá? Queratina ela tem esse aspecto fibroso, que ela parece uma fibra, parece uma corda, tá? Se essa cadeia fosse constituída por uma única cadeia polipeptídica, e ela está reta, então ela não teria estrutura quaternária. Mas se ela tiver duas ou mais subunidades associadas, você vai dizer que ela tem uma estrutura quaternária. Entendeu? Nesse caso aí ela tem? Oi? Nesse caso aí ela tem? Eu tenho como dizer se ela... Não, olhando aqui eu Só não pela sei. imagem? Eu lhe digo que a gente vai olhar a queratina. Você vai ver que sim. Mas olhando aqui não tem como, porque aqui eles botaram... Tá colorido, tá vendo? Por átomo. São os átomos de oxigênio, hidrogênio e carbono. Não dá para a gente ver aqui. Esse amarelinho deve ser enxofre, por aí vai. Com as cisteínas aqui. Então, vamos ver sobre enovelamento correto e incorreto sobre agregação. Então, tá lá. Estrutura primária, a gente organiza os aminoácidos do primeiro ao último, nomeia eles 1, 2, 3, 4, 5, por isso que a gente tem aqueles mutantes que eu falei, lembra do Val30-MET? Seria aqui nesse local, se está na posição 30, eu troquei por uma metionina, já vai dar uma proteína enovelada diferente. Outra coisa que a gente também tem que ver, que também faz parte da estrutura primária, é se a gente tem as ligações peptídicas determinam a estrutura primária, mas se a gente tem cisteínas nessa composição, e a gente geralmente tem, se essas cisteínas estiverem próximas, vamos supor que eu tivesse uma cisteína aqui, outra aqui, a gente já sabe, cisteínas próximas, elas podem reagir entre si e formar ponte, como é o nome? Como é o nome da... Isso, pontes ou ligações de sulfeto. E isso é importante, porque ligações covalentes, como a gente acabou de ver, como é o caso da ligação peptídica e da ligação de sulfeto, só podem ser rompidas na presença de uma enzima. Tá certo? Então, a gente só consegue romper a estrutura primária de uma proteína na presença de uma enzima. No caso da cisteína, a gente também pode ter um agente oxidante forte, mas elas não vão ocorrer de forma espontânea. Então, aqui é só mostrando como é que eles se organizam no plano. Então, fica a ligação peptídica aqui, ó, e os radicais, que estão mostrados aqui em roxo, para um lado e para o outro do eixo. Com relação às mutações gênicas, mutações genéticas, a gente pode ter o quê? A mudança de uma base que seja. Aqui, no caso, está mostrando a mutação que ocorre na anemia falciforme. Uma única base é modificada.
tá? Então, a gente tem essa tríade aqui, que codifica na hemoglobina normal o glutamato, que é um aminoácido ácido, e essa única modificação leva à troca de um glutamato por uma valina. O que acontece? A gente observa que a hemácia, que é assim, arredondadinha, parecendo um donut, fica parecendo uma foice, ela fica com um aspecto afoiçado, por isso que é falciforme, é em forma de foice, esse falso é de foice. E por que isso acontece? Porque essa proteína nova que é formada, que é chamada de hemoglobina S, essa alterada, ela não vai se enovelar adequadamente e vai provocar, na verdade, a agregação da proteína, da hemoglobina aqui dentro. Então, várias moléculas de hemoglobina vão se associar e vão formar uma estrutura fibrosa, parecido com uma proteína fibrosa, que vão deformar a hemácia. É como se eu fizesse um novo citoesqueleto aqui dentro e alterasse a sua morfologia. Qual o problema disso? Primeiro, a hemoglobina que está agregada não vai ter função de hemoglobina. Segundo, alterando a forma, eu também altero a flexibilidade dessa hemácia. Então, ela tem uma tendência maior à hemólise e por isso que a doença se reflete numa anemia. Porque várias e várias hemácias desse indivíduo são produzidas e logo elas são descartadas, elas são hemolizadas. Então, esse indivíduo sempre vai ter número de hemácias menor e o número de hemoglobina menor do que o normal, o que vai lhe dar uma série de problemas. Tá? Um único aminoácido, trocado por conta de uma única base nitrogenada. Isso é o que a gente chama de mutação pontual. Agora, existem mutações que são silenciosas. O que significa isso? Eu troco um ou mais nucleotídeos. No entanto, vocês já devem ter aprendido que cada aminoácido tem mais de uma trinca que dá o mesmo aminoácido. Então, se eu troco as bases, mas o aminoácido resultante é o mesmo, nunca vou perceber essa alteração, essa mutação. Uma outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, se ao invés de trocar um glutamato por uma valina, eu trocasse o glutamato por um aspartato, eu também não perceberia grandes diferenças. Por quê? O glutamato é um aminoácido polar, ácido e, portanto, carregado. A valina é um aminoácido apolar. Então, a diferença química de um para o outro é enorme. Como eu acabei de dizer para vocês, aminoácidos apolares tendem a ficar no interior da proteína globular e os polares lá de fora. O glutamato está justamente na superfície da hemoglobina. Então, quando eu boto na superfície da hemoglobina um aminoácido apolar, isso evidentemente não vai ser estável, não vai dar estabilidade a essa hemoglobina e vai fazer com que ela acabe provocando essa agregação, essa modificação tão drástica na hemoglobina que vai causar a deformação na hemácia. Se eu troco o glutamato por um aspartato, eu estou trocando um ácido carregado polar por um outro ácido carregado polar. Então, mesmo trocando aminoácido, eu não perceberia essa modificação, tá? E ainda posso ter coisas intermediárias. Por exemplo, trocar um glutamato, que é ácido polar, por um outro aminoácido polar. A gente não veria uma mudança tão drástica, mas poderia ver uma ligeira modificação na atividade da proteína. Tá? Estrutura secundária. Então, a estrutura secundária é o arranjo espacial na cadeia principal em um determinado segmento da cadeia polipeptídica. Então, como eu disse, você fez aquela linha, né? Pense como se fosse um colar de pontas, e aí, localmente, isso aqui vai adquirir uma estrutura. Existem dois grandes padrões na natureza. Padrões em hélice e padrões em folha, tá? A estrutura em alfa-hélice é essa que a gente chama de... Parece uma espiral, igualzinho uma espiral de caderno. Então, ela gira em torno de um eixo, é parecido com a hélice que se forma do DNA. Não é igual, não, mas é parecida.
cada volta dá mais ou menos 3,6 resíduos, tá? Numa volta completa. Quase 4 aminoácidos. Então, essas hélices, elas se formam nessa forma espiralada e elas são mantidas, assim, aqui e aqui, tá vendo essa hélice? Ela é mantida, essa espiral, por pontes de hidrogênio, que vão estabilizar a hélice num formato bem bacana, tá? Quanto mais essa hélice estiver organizada, melhor para a estrutura, porque ela se modifica pouco e, portanto, proteínas que modificam um pouco a estrutura garantem mais tempo sua funcionalidade. O outro tipo que tem de estrutura secundária é esse em fita beta, né? Essa estrutura em fita, ela é chamada de preguiada, ela parece uma sanfona, tá? Então, aqui é como se eu estivesse olhando o papel de frente e aqui eu virei ele de lado. Se eu virar ele de lado, ele faz tipo um movimento de zigue-zague, tá? Então, fica para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, e por aí vai. Aqui, ó, tem um pedaço da cadeia indo para cá, fez uma volta, voltou para cá, fez outra volta, fez para cá. Quando essas fitas betas, elas fazem esse caminho de vai e volta, elas interagem entre si também aqui por pontes de hidrogênio, e isso a gente diz que é uma estrutura em folha beta antiparalela. Porque a cadeia vai para um lado, vai para o outro e vai para o outro. Tá vendo? Ela vai em sentidos opostos. É paralela quando ela vai sempre no mesmo sentido. Ela vem para cá, dá uma volta por debaixo, vem para cá, dá uma volta por debaixo, vem para cá. E ela segue na mesma direção. Isso aqui é uma folha beta paralela. E a gente ainda tem a volta beta, que é também uma sanfona, mas é uma microsanfona que faz essa voltinha aqui. Essa voltinha, ó, tem 1, 2, 3, 4 aminoácidos, também é mantida por ponte de hidrogênio, e como ela é muito pequena, geralmente só participam desse tipo de volta aminoácidos com radicais bem pequenos, como a glicina e a alanina. Então, aqui está mostrando a tendência que os aminoácidos têm de entrar em algum tipo, num tipo de estrutura secundária característica, ou alfa-hélice, ou conformação beta, ou a volta beta. E o que a gente repara? Que todos eles podem entrar em qualquer tipo de estrutura secundária, mas alguns são mais propensos, tipo a glicina, a prolina, a asparagina, aparecem mais em volta beta. O glutamato geralmente aparece em alfa-hélice. A valina, isoleucina, conformação beta, por aí vai. E isso aqui é uma outra técnica de espectroscopia que permite a gente ver os padrões. Isso aqui é uma forma que a gente tem de estudar a estrutura secundária das proteínas. E aí o que a gente vê? Esse aqui é um padrão para alfa-hélice, esse aqui é um padrão para conformação beta, e quando ela perde a estrutura, esses dois picos aqui somem, e esses picos aqui também somem. Quer dizer que ela foi desnaturada. O que é ser desnaturada? É perder sua estrutura nativa, tá? Então, isso é uma forma que você tem de acompanhar o enovelamento e o desenovelamento de uma proteína. A gente vai ver isso. E a estrutura terciária e quaternária, então, como eu disse a vocês, se a proteína for monomérica, ela só vai até a terciária. Se ela for oligomérica, depois da terciária, ela ainda tem a quaternária. Então, a terciária é quando ela se dobra em si, para atingir aquela forma globular. E a quaternária é quando ela associa mais de uma subunidade entre si. Então, tá aqui, ó. A proteína começa aqui e termina lá atrás. Aí ela se organizou toda aqui no tubinho, ó, ele está mostrando por dentro. É uma estrutura toda em alfa-hélice. Tá vendo? Então, o padrão de estrutura secundária aqui é de alfa-hélice, não tem outro tipo. E depois ela se dobrou em si para atingir essa forma compacta. No caso aqui, a representação da mioglobina. Uma proteína globular de de músculo, toda com estrutura secundária em alfa-hélice,
aqui o N terminal, onde ela começa, e o C terminal, onde ela termina. Os aminoácidos hidrofóbicos apolares estão aqui no meio da proteína, lá dentro, e na superfície externa, os aminoácidos hidrofílicos, aminoácidos polares. O que mantém essa estrutura reunida aqui? Pontes de hidrogênio aqui no meio, pode ter ligações iônicas, ou seja, entre aminoácidos ácidos e básicos aqui no meio, interações hidrofóbicas entre os aminoácidos hidrofóbicos, e tudo isso vai ser mantido, vai manter essas interações intermoleculares na proteína, de forma que ela mantenha a sua estrutura nativa funcional. Além disso, a gente pode ter as pontes de sulfeto, que vão facilitar ela ficar mais firme nessa sua estrutura nativa. Então, aqui, ó, as pontes de hidrogênio, mantendo as hélices próximas, e aqui a ponte de sulfeto, mantendo mais ainda firme. Então, quanto mais ponte de sulfeto estiver na estrutura, por exemplo, mais rígida ela vai ser. E o fato dela ser mais rígida significa que ela vai ser menos sujeita às alterações e, portanto, sua funcionalidade deve ser maior e menos sujeita a alterações do meio. E a estrutura quaternária, de novo. Aqui tem um outro exemplo de hemoglobina, as duas subunidades e as outras duas subunidades atrás. Então, a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas vão dar sua funcionalidade. Lembrando que, na maioria dos casos, uma proteína que é formada em estrutura quaternária, ela só funciona quando ela tiver com essas subunidades associadas, a não ser que seja alguma forma de controle, tipo forma nativa e inativa. A forma inativa é com, sei lá, tetrâmero, a forma ativa é de monômero. Então, vai ter alguma coisa que direciona a dissociação de subunidades para ativar a proteína. Mas, no geral, quando a proteína é composta por mais de uma subunidade, ela só vai ser nativa quando ela tiver com ela toda associada. E aqui essas rodinhas que estão mostrando aqui dentro são justamente a representação do grupamento M da hemoglobina. Então, veja, cada subunidade da hemoglobina tem um grupamento M, ou seja, cada hemoglobina pode ligar 4 moléculas de oxigênio por vez. Tá aqui. Então, aqui é a estrutura, como vocês podem ver. A hemoglobina, ela tem 4 subunidades. Toda a estrutura secundária dela é em alfa-hélice. Não tem fita beta aqui. E esses pedacinhos que estão, esses tubinhos aqui, isso aqui é representando o esqueleto, né? Esses tubinhos que não estão em hélice, quer dizer que não tem estrutura secundária determinada. Geralmente, essas regiões aqui são as regiões mais flexíveis da molécula. Então, é importante a gente estudar a estrutura para a gente saber isso. Aqui está o grupamento M e lá atrás também, onde o oxigênio se liga. Se a gente vai olhar naquele modelo de espaço preenchido, que é o mais próximo do que a gente enxergaria, né? Só que a gente ia ver numa cor só, a gente vê que o grupamento M ele fica justamente disponível para que o oxigênio se ligue aqui. Tá vendo que essa aqui é a desoxihemoglobina. Então, quando fizeram essa estrutura, foi ela na ausência de oxigênio. Quando o oxigênio se liga aqui, essa estrutura ela vai se tornar mais compacta a cada ligação. Então, essa mobilidade ela é super importante para o funcionamento da proteína. As proteínas fibrosas, então, têm basicamente função estrutural. A estrutura secundária das proteínas fibrosas tem muito a ver com a sua função. Então, estruturas em alfa-hélice geralmente são encontradas em estruturas de proteção insolúveis e resistentes, como no caso da queratina, quando a gente tem essas hélices mantidas por ligação de sulfeto. A gente também vai encontrar um padrão em hélice no colágeno, só que no colágeno, aqui a colega que perguntou sobre a associação, é uma hélice tripla, quer dizer, a gente tem 3 cadeias diferentes que vão se associar para formar uma fibra de colágeno. E tem grande resistência à tração, mas pouca elasticidade.
Então, a gente encontra no tendão, na matriz óssea. E a gente também vai encontrar proteínas em conformação beta, que são aquelas folhas. Aí a gente vai ter filamentos mais macios e flexíveis, é o que a gente encontra na fibroína da seda, que é a proteína que compõe, por exemplo, a teia de aranha e também faz o casulo do bicho da seda. Então, aqui, ó, está mostrando a queratina. A alfa-queratina, ela é sintetizada, a gente tem vários tipos de queratina, porque queratina está em todo o nosso organismo, todas as células do nosso organismo têm queratina dentro, essa queratina formando o citoesqueleto, e a depender de quais tipos de queratina e como ela se organiza, a gente vai ter estruturas mais ou menos duras, mais ou menos resistentes, por aí vai. Mas o processo é o mesmo. Forma-se a hélice, duas hélices de queratina se associam entre si, então aqui é um dímero, na verdade, e forma essas cadeias que vão formar protofilamentos se enrolando e vão se novelando umas nas outras, formando protofibrilas, até dar origem aos filamentos intermediários. E elas vão estar saindo de dentro das células, aqui no caso de um fio de cabelo, tá vendo? Se eu pegar um fio de cabelo e fizer um corte transverso, eu vou observar as células. Nas células tem alta produção dessa queratina, estão organizados no filamento intermediário, que é formado por protofibrilas, que é formado por protofilamentos, até chegar nas cadeias enroladas e numa única hélice de alfa-hélice. Quanto maior o número de protofilamentos aqui, mais espesso vai ser esse fio. Quanto mais espesso for esse fio, mais resistente ele é. Por isso que a gente vê cabelos muito finos e cabelos mais grossos. Cabelos muito finos têm uma tendência fácil de se partir, enquanto cabelos mais grossos, não. Outra coisa que é interessante que, para cada hélice de alfa-queratina, elas são repletas de cisteínas ao longo da cadeia, na sua estrutura primária. Então, quando se formam duas hélices se aproximam, elas formam intracadeias as pontes sulfeto e se novela naquela estrutura da queratina que a gente viu. Os processos de alisamento de cabelo, por exemplo, ou de enrolar o cabelo com permanente, eles, então, necessariamente, eles têm que passar por uma separação dessas cadeias de queratina. Isso pode se dar por aquecimento. Elas se separam, mas isso não é capaz de romper as pontes de sulfeto. Então, o que eu faço? Eu tenho que usar um agente redutor de ponte de sulfeto que vai poder quebrar essa ligação covalente. Aí eu mudo a estrutura do cabelo. Como? Aqui no caso ele está falando curl, é de curvar. Eu pego um cabelo liso e enrolo ele num bob. Então eu vou alterar as posições originais das cadeias e das pontes de sulfeto. Depois eu passo um agente oxidante que vai remover aquilo que fez desfazer as pontes de sulfeto. E aquelas sulfidrilas que estiverem próximas, elas vão novamente se ligar. Aquelas que não estiverem perto de ninguém vão permanecer livres. E a estrutura do cabelo está permanentemente alterada. Por isso que a gente falava, fiz um permanente de cabelo, fiz escova permanente. A escova permanente fez isso. Aí você poderia me perguntar, puxa, mas mudou a estrutura do fio de cabelo, isso faz mal? Claro que faz. O cabelo ele não vai ter mais a mesma resistência. As propriedades que a proteína tinha originalmente são perdidas. Por isso que um cabelo que sofra esse processo como esse, ele tem que ser muito mais tratado com muito mais cautela, porque ele é muito mais sujeito à quebra e a se estragar mais facilmente. Certo? O colágeno ele guarda uma similaridade com queratina, no ponto que ele também é feito de hélices alfa, nessa estrutura secundária, só que a gente tem 3 cadeias de colágeno separadas, elas se associam entre si, então está aqui uma de cada cor, e forma essa tripla hélice, que lhe dá uma elasticidade maior até do que da queratina,
mas é uma elasticidade limitada. Aqui é como se eu estivesse olhando ela por cima, olhando aqui de cima, vendo como é que elas se organizam entre si. O colágeno, assim como a queratina, tem várias proteínas que fazem parte do colágeno, e aí, dependendo do tipo de colágeno, a gente vai ter uma localização mais específica para a pele, para tendão, para osso, e por aí vai. Então, aqui é uma microscopia eletrônica mostrando essas fibras de colágeno, e aí a gente repara que tem uma parte mais clara e mais escura. O que é isso? São justamente essas voltinhas aqui, ó, tá vendo? Quando isso se enovelar em fibras maiores, a gente vai ver esse padrão se guardado, e por isso que a gente observa desta forma. Olha só, na composição da estrutura primária do colágeno, a gente costuma ter repetições de um tripeptídeo com glicina e 2 aminoácidos XY, que geralmente são prolina e hidroxiprolina. E a gente também vai ver resíduos de lisina modificados com hidroxilas. Lembra da hidroxilisina? Por que isso? Porque isso vai aumentar o número de pontos de hidrogênio que vai ocorrer intracadeias, entre as 3 cadeias de colágeno. Qual a importância disso? Manter essas estruturas bem firmes aqui. Não é, de longe, tão resistente como é uma ponte de sulfeto. Lembra? Ponte de sulfeto que a gente viu para queratina, ela é muito mais resistente, por isso a queratina ela é mais resistente do que o colágeno, tá? Mas isso garante uma estabilidade boa para o colágeno. Então, aqui falando sobre a superfamília do colágeno, são vários genes, esses genes todos eles têm um nome começado com col, letra maiúscula, então colágeno 1A1, 1A2, por aí vai. E são descritas diversas mutações para colágeno também. Então, a gente tem colágeno 1, 2, 3, 4, 5, eles estão em proteínas associadas a proteínas de ancoragem, eles estão em tecido conjuntivo fazendo fibra, enfim, várias funções. Essas mutações de colágeno, como eu disse a vocês com o caso da hemoglobina, quando o colágeno ele é normal, forma sua hélice, forma sua fibra, e a gente tem a exportação para a matriz celular das fibras normais que vão cumprir com sua função. Essas mutações elas podem ser de substituição de um aminoácido, que pode ser o suficiente para, por exemplo, se eu não tiver a hidroxilação, por exemplo, eu não vou ter a fibra perfeita, isso já vai me dar uma fibrila alterada, ou ainda eu posso ter uma deleção, toda vez que aparecer esse delta na frente da mutação, significa que um aminoácido foi deletado, então isso pode me dar cadeias anormais, tanto em tamanho ou ainda que não consigo se enovelar, vai dar no mesmo, fibrina anormal, ou ainda a mutação ela pode ocorrer no domínio de trimerização, que é nas pontas da cadeia. E aí ela não consegue nem começar um processo de fibrila. Nesse caso, especificamente, quando ele sai tão deformado assim, ele já é captado para ser degradado, tá? Então, isso que está sendo mostrado aqui é aquilo que o colega perguntou lá atrás. O que acontece com uma proteína quando ela é mal enovelada? Que é o misfolded, né? Proteínas que forem mal enoveladas, elas não vão nem sair da fonte. Elas já vão ser captadas e vão ser digeridas para dar os aminoácidos. O que, no caso de uma mutação, não vai adiantar muito, porque como o gene está alterado, sempre vai ocorrer isso, e geralmente mutações graves assim, às vezes são incompatíveis com a vida. Nesses casos aqui, os efeitos podem ser menos pronunciados, dependendo da gravidade da mutação. Se for uma fibrila mais frouxa, por exemplo, a gente vai ter um sujeito aparentemente sem grandes problemas, mas que não vai ter a mesma função da fibrila normal. Em casos mais graves, essas alterações vão ser mais pronunciadas. Então, só com relação ao colágeno, para vocês terem ideia, tem aqui o tanto de
doenças que são causadas em diferentes tipos de colágeno. A síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo, tem vários subtipos. Eu, a professora de vocês, tenho essa síndrome aqui. Graças a Deus, o tipo mais simples, que é de hipermobilidade. Vou mostrar depois como é que é. Mas tem uma doença super grave, vocês podem até olhar no YouTube, tem alguns vídeos, são bem terríveis, que é a epidermólise bulhosa. O nome já sugere, formam-se bolhas na pele da pessoa e ocorre epidermólise, ou seja, quebra da epiderme. A pessoa fica cheia de bolhas, a pele fica toda em feridas. Essas pessoas nascem, crescem, mas geralmente não passam da vida adulta, porque é uma doença muito, muito sofrida. Condrodisplasia vai dar uma má formação do sistema cartilaginoso, dá uma série de problemas. Osteogênese imperfecta, a formação óssea fica alterada. Esse aqui, ele tem até um filme chamado Vidro, que é do Shyamalan. Um dos personagens ele tem isso. Então, qualquer batidinha ele se quebra, porque os ossos são super frágeis. E aí vai, síndrome de Alport, que é uma síndrome renal, miopatia que atinge o músculo, distrofia muscular também no músculo, distrofia endotelial altera os vasos e por aí vai. Então, os órgãos afetados são todos, porque o colágeno está em toda parte. Pode atingir mais a pele, os vasos, a cartilagem, os ossos, que são as observações que se observa mais comumente, mas atinge rins, córnea, retina e por aí vai. Então, aqui já vai falando o tipo de colágeno e quais são as doenças associadas com o gene que é modificado. Aqui, com relação à síndrome de Ehlers-Danlos, que é um tipo de doença causada por alteração de colágeno, tem vários subtipos, umas mais graves, umas menos graves, umas atingem a hipermobilidade. Mas tem um caso gravíssimo que atinge os vasos, então algumas nem são compatíveis com a vida. As clássicas já se descobriram qual é o gene afetado e outras ainda permanecem sem saber. Então, veja, aqui a mutação é no colágeno, tipo 5. Já sabe qual é a mutação. Aqui também. Nesse caso aqui, da cifoescoliose, que é 10 tipo 6, a deficiência está da lisil hidroxilase. O que é isso? É a enzima que promove a hidroxilação de lisina. Sem hidroxilação de lisina, o colágeno ele fica frouxo. E ele ficando frouxo, vai dar o quê? Uma alteração importantíssima na coluna. A cifoescoliose é uma deformidade da coluna muito grave, que atinge principalmente a coluna vertebral, provocando aquela modificação estrutural com o pescoço para frente e com a cadeia torcida para o lado. Tá? Aqui está mostrando alguns casos de síndrome de Ehlers-Danlos. Aqui, ó, microscopia, corte transversal, corte longitudinal das fibrilas. Então, aqui são as fibrilas perfeitinhas, aquele mesmo padrão que a gente viu. Se a gente corta elas no meio e olha, a gente vai ver assim, ó. Então, o padrão é um tamanho uniforme, bem arredondado. Elas todas mais ou menos têm o mesmo tamanho. E aqui é no tipo clássico de Ehlers-Danlos. Você vê que elas não têm essa organização perfeita. Às vezes formam grandes grumos, existe um espaçamento grande entre elas e tamanhos diferenciados. Como se configura no físico do indivíduo? A gente começa a ter a modificação externa o processo de cicatrização fica altamente afetado. E aí você começa a ter essas formações que são chamadas pseudotumorais. A mesma coisa, ó, são as cicatrizes atróficas. Ou seja, o tecido ele não tem como cicatrizar adequadamente e a pele fica deformada, literalmente. Outra coisa que se observa, isso aqui eu apresento, é essa hipermobilidade. Como os tendões são ricos em colágeno, quando esse colágeno é modificado, que acontece isso. A pessoa tem uma possibilidade de extensão muito maior do que o indivíduo normal. Assim como da própria pele. A pele ela é muito mais elástica do que o normal. Isso aqui, aparentemente, parece até divertido, né? Só que isso não tem nada divertido. Essa pele ela é muito mais suscetível, por exemplo, a processos atópicos, e todo tipo de
ferimento, ela é muito mais sensível, porque ela é muito mais frouxa. E essa questão da lacidão ligamentar provoca uma série de pequenos problemas articulares e musculares, principalmente. Então, indivíduos com esse tipo de hipermobilidade são quase sempre pacientes que vão virar pacientes de dor crônica, especialmente relacionada à coluna lombar, coluna cervical e também nas articulações de modo geral. Cotovelo, joelho, por aí vai. Então, aqui, ó, mostrando bonitinho, já mais de perto, as fibras todas organizadas. Aqui dá para ver bem os diâmetros variados, ó, uma fibra grandona, uma fibra pequenininha. E aqui já uma estrutura maior, mostrando as fibras de colágeno na pele, totalmente regulares, uns feixes para lá, uns feixes para cá, e por isso a pele também ela fica muito mais suscetível a agressões físico-mecânicas e por infecções também. Bom, chegamos então à fibroína da seda. Dessas proteínas fibrosas, ela é uma dos poucos exemplos que tem essa estrutura de folhas betas antiparalelas, e elas se organizam dessa forma. Ao invés de serem uma hélice dentro da outra, elas vão fazendo camadas e camadas de folhas beta. Geralmente são compostos por glicina e resíduos de alanina. Como vocês se lembram, glicina é só um hidrogênio, a cadeia lateral, e alanina é uma metila. E isso nos dá o quê? Interações hidrofóbicas, mantendo essas folhas associadas entre si. Como vocês sabem, interações hidrofóbicas são fracas e são rompidas facilmente. Então, a teia de aranha ela possui uma certa resistência para, por exemplo, prender uma mosca e um mosquito lá. Mas a gente facilmente rompe com a mão. Se a gente pegar um fio de cabelo e tentar romper com a mão, ele não rompe facilmente, porque é uma estrutura bem mais firme. Então, no caso de proteínas, estruturas em hélice, elas passam a ser mais resistentes, estruturas em beta, para proteínas fibrosas, são mais frágeis. Então, aqui está mostrando, são estruturas fiandeiras de uma aranha, está colorizado, tá, gente? Essa coisinha azul que está saindo aqui é justamente o quê? Uma fibra de fibroína, ó. E elas vão se organizando, se enovelam, essas fibras grandes, formando o fio da seda. Então, pronto. Quanto às funções, está ali. As proteínas globulares, geralmente, são as enzimas, mas proteínas transportadoras, motoras, reguladoras, imunoglobulinas. Aqui tem alguns exemplos de como é a sua estrutura: citocromo, lisozima e ribonuclease. Aqui tem outros exemplos, ó. Aí que eu falei para vocês, a imunoglobulina, ela não é exatamente uma bolota. Ela parece, sei lá o quê, é uma coisa engraçada. Mas ela permanece, ela não tem formato de fibra, ela está mais para arredondado do que para fibra, tá? Mas todas elas têm esse padrãozinho de serem mais arredondadas. Aqui está a albumina, que a gente falou lá no início. E, como eu disse a vocês, a albumina ela é toda tem estrutura em hélice e possui, porque ela não está no modelo cheio, mas ela possui vários sítios de ligação. E isso lhe dá essa capacidade de transportar tantas substâncias diferentes. Em farmacologia, vocês vão falar o tempo todo de albumina. Por quê? Porque a maioria das drogas que a gente toma, elas se ligam à albumina com maior ou menos força. Porque são essas regiões, são esses sítios de ligação. E aqui está mostrando, ó, várias drogas onde já se conhece exatamente qual é o sítio de ligação na albumina. Isso aqui, por exemplo, é importantíssimo para os mecanismos de interação medicamentosa, da farmacodinâmica em si e de competição entre drogas, né? Então, se você toma duas drogas que se ligam ao mesmo sítio, aquela que se ligar com maior afinidade por aquele sítio vai deslocar a outra. Significa isso? Você vai ter uma ação mais rápida e vai depurar mais rapidamente aquela droga que ficou livre com relação àquela que permaneceu ligada. E isso vai mudar a cinética e a dinâmica de uma droga, podendo, inclusive, causar
subdosagem em alguns casos e superdosagem em outros. E, obviamente, pode gerar um efeito adverso bastante ruim. Aqui é só comparando estruturas de formação beta com alfa-hélice e uma proteína enovelada. Quer dizer, se a proteína tivesse tirado o tamanho que ela teria. Então, quanto for proteínas globulares, elas têm essa característica de serem altamente compactas. Eu pego essa proteína em hélice e esticasse ela, ela ia ficar com uma estrutura bem comprida e não seria a mesma função. Proteínas globulares, então, têm mais essa função, essas funções que eu acabei de dizer, enquanto as proteínas fibrosas geralmente estão associadas à estruturação. Desculpa. Aqui é só mostrando o exemplo da mioglobina nas diferentes representações, né, com o seu grupamento M demonstrado, e também os resíduos hidrofóbicos estão ressaltados em amarelo para mostrar como eles ficam mais interiorizados. Aqui dá para você ver melhor eles dentro da molécula e aqui só um pedacinho deles aparecendo. E com relação aos domínios, a definição de domínio, ela está associada a regiões específicas de ação. Então, uma mesma proteína pequena, como é o caso aqui da troponina C, a troponina C é uma proteína ligadora de cálcio, ela é importantíssima nos processos de contração muscular. Então, ela tem regiões específicas de ligação de cálcio, e essa região chama domínio de ligação de cálcio, tá? Isso é só uma outra nomenclatura. Bom, gente, são 5h20 já. Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa parte do novelamento, eu vou deixar para continuar na próxima aula, porque de enovelamento eu já puxo. Vou voltar para vocês. Cadê vocês? De enovelamento eu já puxo para a parte de amiloidose. Como eu já mandei os slides, né? Vocês podem já dar uma olhada. Então, minha sugestão de hoje para a semana que vem é que vocês peguem o capítulo do livro, peguem primeiro façam o estudo. Não é para ler ainda a parte do Alzheimer, tá? Deixa para ler depois. Mas pega a primeira parte, aquelas duas perguntinhas sobre o caso 1, sobre determinação de estrutura de proteínas, e leia os slides e pega o livro. De novo, no livro, nos capítulos, tudo isso que eu falei vai estar lá. Algumas coisas que eu falei não estão lá, e tem coisas lá que eu não falei, eu nem vou tocar nesse assunto, tá? Fixem bem toda essa parte que a gente viu agora, porque ela agora tudo que eu falei até agora vai ser importantíssimo para a gente poder compreender bem os processos de enovelamento, de desnaturação proteica e das amiloidoses, que são doenças geradas por agregação proteica. Aí vocês podem dar uma olhada nos slides que seguem agora e tá na terceira parte da aula de hoje, para ir tendo uma visão do que a gente vai falar na próxima aula. E aí, assim que eu terminar isso, eu começo a aula com essa parte, depois eu dou prosseguimento para enzimas e o início de bioenergética. Tá certo? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Não. Tá tranquilo, prof. Graças a Deus. Tá tranquilo, tá bom. Tá assim, tipo, tá tranquilo, não entendi nada, mas tá tranquilo. Não. Eu vou parar a gravação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode falar. Se quiser perguntar